Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bom? Vamos iniciar então nossa aula, tá? De hoje. Vamos dar sequência no livro, tá? No nosso conteúdo aí do capítulo 3, que é poema. No vídeo passado, né? Na aula passada, nós iniciamos aí poema. Aí lemos aí o Vento Perdido, tá? E fizemos, né, todos os exercícios. E aí ficou figuras de linguagem que eu não quis colocar junto, porque senão ia ficar muita informação. Então, eu deixei a aula de hoje só para figuras de linguagem, tá? Para a gente estar encerrando esse conteúdo aí do capítulo 3 do livro. Então, vou pedir que vocês abram o livro na página 59, tá? Nosso livrinho azul, livro didático, página 59. Deixa aberto aí. Mas antes de iniciar, eu vou passar algumas informações, tá? Para vocês. Até anotei aqui. Sétimo ano. Eu preciso que Bernardo entre em contato comigo e Júlia já entrou em contato, porém não ainda me passou as pendências, tá? E tá faltando. O Bernardo também está com algumas pendências, então eu preciso que esses dois alunos, Bernardo e Júlia, entrem em contato comigo, tá ok? Mesmo a Júlia já tendo entrado em contato, mas precisa ir me enviar aí as tarefas, tá? Estão pendentes o trabalho do livro, do paradidático, do primeiro bimestre, tá? E algumas tarefas da plataforma, tá? Então, esses dois aluninhos aí, Bernardo e Júlia. Bom, eu falei para vocês que nós já estamos no segundo bimestre, né? O conteúdo é referente ao segundo bimestre. E aí, como vocês sabem, a nossa disciplina, produção textual, ela tem 4 livros de leitura, né? Um por bimestre. No primeiro bimestre já fizemos a leitura e agora no segundo bimestre o nosso livro para leitura será esse aqui, ó, Coisas da Vida. Tá? Então, eu vou pedir que vocês já comecem a leitura desse livro paradidático, tá? Coisas da Vida. É uma leitura bem legal, tá? Fala de sentimentos, de solidariedade, amor, compreensão, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar desse livro, tá? Então, podem aí já iniciar a leitura desse livro, que vai ser referente ao segundo bimestre. A diretora sugeriu um projeto interdisciplinar, tá? Então, esse livro, nessa leitura, vai envolver outras disciplinas também, porém, ainda não temos nada definido. Não temos ainda o projeto definido, tá? Vamos estar ainda definindo. E aí, com o projeto feito, eu coloco então no grupo explicando, né, tudinho para vocês como será, né, a apresentação do trabalho de vocês, tá? Referente a esse livro aqui de leitura, ok? Bom, dado o recado, um recadinho em especial, né, porque na aula passada, né, eu coloquei que eu iria passar, né, nas residências para carimbar os livros, né, e fiquei esperando assim, né, todo mundo dar ok, né, até porque eu falei que eu iria chegar na hora do lanche e iria ficar para janta, lógico, né. Pensei que todos iam me dar ok ou também confirmar o endereço, me dar pontos de referência e tal, mas ninguém me deu ok, né? Portanto, fiquei sem lanche da tarde e sem a janta, tá? Decepcionada.
Mas vida que segue, né? Então vamos lá. Livro, página 59, né? Figuras de linguagem. Eu falei para vocês, não é um assunto difícil, porém precisamos prestar bastante atenção, tá? Figuras de linguagem, como diz aí, vamos acompanhar logo aí no topo, logo aí em cima. As figuras de linguagem são empregadas para dar mais expressividade a um texto e podem ocorrer tanto em textos literários quanto em gêneros de outras esferas. Nessa sessão, estudaremos algumas figuras de linguagem. Então, aqui nós vamos estudar algumas, tá? Porque tem outras figuras de linguagem, porém o livro, né, só traz algumas, tá? Então, como falou aqui, essas figuras de linguagem, né, são palavras, são expressões que deixa o texto mais rico, um vocabulário mais rico, tá? Por exemplo, a primeira figura de linguagem que nós vamos ver é aliteração, tá? O que é isso, né? Que nome esquisito é esse, né? Aliteração. Então, vamos ver o texto daí, um exemplo, né? Retirado lá do poema Vento Perdido, tá? Essa aula de hoje, gente, é a sequência da aula da semana passada. Então, quem tiver perdido aí, faça o favor de assistir o vídeo anterior para poder, né, tá sintonizado aí, porque é sequência, tá? Do capítulo. Então, ele pega aí um trecho, né, uma estrofe aí do poema Vento Perdido, para poder a gente entender o que é aliteração, que é uma figura de linguagem. Então, eu vou ler. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Então, preste atenção que nós vamos analisar esse trechinho aqui, tá? Como você já viu, a repetição da letra V foi empregada com a finalidade de dar mais expressividade ao texto, sugerindo o som produzido pelo vento e contribuindo para o ritmo e a musicalidade do poema. Então, essa letrinha V, ela se repete várias vezes, tá até em negrito, tá vendo? Tá até destacado aqui. Para poder, como está dizendo aqui, dar expressividade, né? Sugerindo, né, um som produzido pelo vento, né? Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado no jumento, ok? A repetição da mesma consoante ou de sons consonantais semelhantes, acrescentando ritmo de musicalidade ao poema, é chamada de aliteração. Além da aliteração, há outros recursos sonoros importantes. Veja alguns deles. Então, quando a gente tem uma letra, né, repetindo-se, né, dando uma musicalidade, né, ao poema, nós temos então aí a aliteração. E aí ele também coloca a onomatopeia, tá? A onomatopeia é um outro tipo de figuras de linguagem. E a onomatopeia, vocês já devem ter já se familiarizado, porque ela vem geralmente nas histórias em quadrinhos, né? Nos gibis. Né? E muitos alunos, né, principalmente nessa faixa etária de idade, né, já leu, né, muito gibi. Então, vem aí mostrando um trecho de um poema que fala assim: Ué, aqui vai passando o riozinho, de águas órfãs fungindo. Ai, glu, glu, glu.
Não diz nada para ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Então, tá vendo que esse glu, 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 ele tá destacado, tá em negrito, né? Esse é o trecho A. O trecho B fala assim: desce da timbaúva pisando num passo pilão. Pum, pum, pum. Esse pum, pum, pum também está em destaque, tá? Ou seja, tanto o que está em destaque no trecho A como no trecho B são chamados aí de onomatopeia. As expressões em destaque nessas estrofes fazem referência a que elementos? Então, analisando aí, esse glu, glu, glu se refere-se, né, à água do rio, tá? Porque ele fala, né, vai passando um riozinho. Então, o glu, glu, glu refere-se ao rio. E o outro aí, o pum, 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 refere-se aí ao passo pilão, né? Aquele pum, 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 tá? E esses sons, né, são onomatopeia, tá? Um nome grande, né? Mas que tem aí a reprodução, né, de sons. Então, tem aí virando a página 60, nós temos um quadrinho rosa. Vou pedir o marca-texto, sempre deixa o marca-texto próximo, porque sempre tem coisa para grifar, tá? Se não tiver, grifa com lápis mesmo. Então, eu vou ler aí esse quadrinho rosa da página 60, no cantinho aí, para poder vocês entenderem melhor o que é aí a onomatopeia. O recurso sonoro que produz certos sons, né? E aí esses sons podem ser da natureza, de objetos, de ruídos, de animais, entre outros, recebe o nome de onomatopeia. Esse recurso é comum em situações informais na internet e em troca de mensagens por celular. Além disso, é frequente o uso desses sons em histórias em quadrinhos, nas quais criam variados efeitos expressivos, né? Como eu falei no início, né? É muito comum nas histórias em quadrinhos. Então, na letra B aí fala assim: o que essas expressões tentam reproduzir, né? Aí no caso está se referindo às expressões lá da página anterior, o glu 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 e o pum pum pum, tá? Então elas tentam reproduzir o quê? Primeiro, o barulho da água, né? E a segunda, o barulho dos passos, tá? O pum pum pum. Então a resposta aí, a primeira tenta reproduzir o barulho da água e a segunda, o barulho dos passos. Crie onomatopeias para representar os sons produzidos pelos seguintes elementos. Por exemplo, pessoa espirrando. Qual seria aí a onomatopeia? O atim, né? Esse atim seria a onomatopeia, porque vai estar simbolizando o espirro. Então, escrevem aí, atim. Como se escreve atim? A-T-C-H-I-M. M de Maria. Atim. Abelha voando, né? Qual é o barulho da abelha voando? Bzzz, né? Então, como se escreve isso? B-U-Z-Z-Z. Pessoa tremendo de frio, né? Então, eu já vi o B-R-R-R, né? Para dar essa ideia aí que tá tremendo. Então, ficou atim, bzz e b. Que onomatopeia é geralmente usada em uma troca de mensagens via celular com um amigo para indicar gargalhada? Essa é fácil, né? Tem uns que colocam o kkkk, né? O K maiúsculo, ou o ha, que é o H minúsculo e o A minúsculo, né? Repetindo-se, ou o ré, que é o H
minúsculo e o E minúsculo também, repetindo-se. Ou o au, que é o H, A, U, e vai repetindo, H, A, U, H, A, U, H, A, U, tudo minúsculo, tá? Então, tem essas quatro exemplos aí, mas eu acho que o mais comum aí é o KKK, né? O K maiúsculo várias vezes, né? Que é a mensagem representando aí uma gargalhada. Isso é uma onomatopeia, tá? E agora nós vamos ver a paronomásia, tá? Um nome também esquisito, né? Mas falando devagar você consegue falar a palavra toda. Paronomásia. Ou pode também ser falado paranomásia. Vamos ler esse quadrinho e grifar também esse quadrinho rosa aí, tá? Da paronomásia. Palavras semelhantes em relação ao som, mas com sentido diferente. Então, a palavra, né, é semelhante ao som, mas ela tem um sentido diferente. Vamos ver isso aí. São chamadas de parônimos. Quando ocorre um parônimo, dizemos que foi empregado o recurso sonoro determinado. E aí entra aí a paronomásia ou paranomásia. E aí ele tira aí um exemplo de uma estrofe de um outro poema, tá? Que diz assim: como um selvagem como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar com a displicente volúpia de quem mata para viver. Então, essas duas palavras como, elas estão em destaque aí. Como um selvagem, como. Então, qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? Elas têm a mesma escrita, tá? Porém, elas têm um significado, né? Cada uma tem um significado aí, ó. Por exemplo, a primeira palavra como destacada no poema, né? Ela estabelece uma relação de comparação, né? Como, né? Tá comparando, né? Já a segunda palavra, ela já tem o sentido de comer, de ingerir, né? Então, qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? A primeira, o como, tem o sentido de comparação, e a segunda tem o sentido de comer, de ingerir. Então, a paronomásia é isso. Palavras, né, que têm a mesma escrita, porém significado diferente, tá? O semelhante aí, como tá no quadrinho ao lado, palavras semelhantes, né? São a mesma escrita, né? Porém com significados diferentes. Letra B. De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Como que a gente conseguiu aí, né, distinguir, diferenciar, né? Distinguir aí quer dizer diferenciar o sentido de cada uma delas, né? A gente percebeu de acordo com o contexto aqui, né? Você lendo, você vai ver que não tem o mesmo significado. Então, foi de acordo com o contexto lido, tá? Virando a página 61, nós temos aí a quinta questão. Leia os pares de parônimos a seguir. Pesquise em um dicionário o sentido de cada um deles e crie versos empregando-os. Então, por exemplo, ele deu aí cavaleiro e cavalheiro, né? Vocês veem aí, né, que são palavras, a escrita não é igual, porém a sonoridade, né, pode fazer com que elas fiquem iguais, né? Se for só
falando, né? Então, porque na escrita, né, tem o H aí que difere uma da outra. Então, ele pede para criar versos, né? Você tem que saber, por isso que lá no enunciado ele pede para você pesquisar no dicionário o significado de cada uma, né? Para poder você saber fazer uma frase. Então, o cavaleiro aí, sem o H, cavaleiro, é aquele que anda a cavalo. Ele é o cavaleiro. Agora, o cavalheiro é aquele homem gentil, né? Seja cavalheiro, seja gentil, tá? Então, você vai, né? Como no caso que eu já falei, né? O significado de cada um, e aí você vai criar, né? Tá pedindo aqui. Leia os pares de parônimos a seguir, pesquise em um dicionário o sentido de cada um deles e crie versos empregando-os. Então, depois você vai criar versos empregando aí essas duas palavras. Comprimento e cumprimento. Comprimento com O e cumprimento com U. Qual é a diferença de cada uma? Aí você vai lá no dicionário, só que eu já estou, né, já passando para vocês aí a diferença de cada uma, e depois vocês só vão fazer aí criar aí os versos, tá? Comprimento com O tá no sentido de extensão. Qual o comprimento dessa mesa, tá? No sentido aí de extensão. E o cumprimento com U é a palavra que indica você saudar alguém, né? Você cumprimentar alguém, né? Então, cumprimento com O não tem o mesmo sentido de cumprimento com U, tá? Porém, quando a gente fala, né, no falar, parecem ter a mesma pronúncia, né? Mas não tem, né? Porque uma é com e outra é com, e o significado também é diferente, tá? Então, vocês vão criar aí os versos nessas duas linhas aí, porém eu já falei aí o significado de cada palavra, tá? Aí depois vem outra figura de linguagem, que é assonância, tá? O que é assonância, professora? Vamos ler aqui o quadrinho do ladinho e vamos grifar também. A repetição de uma vogal ou de vogais que possuem o mesmo som, dando ritmo ou reforçando a ideia expressa no poema, é chamada de assonância. Então, se você leu um poema que tem aí uma vogal que está se repetindo, né? Aí você vai ter aí uma característica de assonância, figura de linguagem. E aí o livro deu de exemplo um trecho do poema aí de Cruz e Souza. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Então, qual vogal se repete de forma mais expressiva neste poema? É a vogal I, né? Ri, riso, depois ri e riso de novo. Então, a vogal que se repete aí é a vogal I, é a resposta aí da letra B. Que efeito essa repetição garante ao poema? Ele contribui aí para o ritmo, né? Gargalha, ri no riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo inflado. Então, ele está dando aí um ritmo, né? Qual o efeito? O ritmo, né? Que contribui aí para a musicalidade do poema. Então, o efeito aí é o ritmo, tá?
Explique o sentido do emprego repetitivo da vogal, correlacionando-o ao tema abordado no trecho. Então, a vogal I, ela repete, dando ênfase, ou seja, destacando as palavras ri e riso. Então, a repetição da vogal I, ela dá ênfase. Quem não quiser escrever ênfase, pode escrever, ela dá destaque, né, às palavras ri e riso. As figuras de linguagem estudadas até aqui estão mais relacionadas aos recursos sonoros presentes nos textos. Agora estudaremos outros recursos que podem ser empregados para dar aos textos maior expressividade. Então, o que ele quis dizer com esse parágrafo aqui? Ele quis dizer que as figuras de linguagem que nós vimos, aliteração, onomatopeia, paronomásia e assonância, né, são figuras de linguagem mostrando aí os recursos sonoros, tá? Mostrando aí sons, né? Por exemplo, a aliteração é a letra, né, que se repete. Nós vimos que nesse trecho aí que ele deu de exemplo, a letra V. A onomatopeia são os barulhos, né, os recursos sonoros, né, produzindo, né, os barulhos, né, os sons, que pode ser da natureza, pode ser de objetos, de animais, né? A paronomásia são aí as palavras, né, com a mesma escrita, porém significados diferentes. E aí ele deu exemplo: cavaleiro, cavalheiro, comprimento e cumprimento. E a assonância é a vogal que se repete nesse trecho aí, que nós vimos na página 61, na questão 6. Então, essas figuras de linguagem, repetindo que nós vimos, a aliteração, onomatopeia, paronomásia e assonância refere-se a recursos sonoros, sons. Virando a página, aí nós já vamos ver outras figuras de linguagem, mas que não refere-se a sons, tá? Então, vamos ver aí. Nós temos aí a metonímia, tá? Vamos grifar aí esse quadradinho ao lado. A substituição de uma palavra por outra, em virtude de existir entre elas relação facilmente identificável, chama-se metonímia. Essa figura de linguagem pode aparecer de várias formas. Então, ele está mostrando aí um exemplo. Devemos respeito a seus cabelos brancos. E aí ele coloca essa expressão cabelos brancos em destaque. Por quê? Porque ela substitui a expressão sua velhice, por manter com ela uma relação de causa, né? Sua velhice, e efeito cabelos brancos. Assim, a relação entre os elementos é de efeito pela causa. Então, como foi falado aqui, que eu pedi para grifar esse quadrinho rosa, a substituição, preste atenção, a substituição de uma palavra por outra em virtude de existir entre elas relação facilmente identificável, chama-se metonímia. Então, aqui, poderia colocar sua velhice, né? No lugar da expressão cabelos brancos. Poderia colocar a expressão sua velhice. Então, foi uma substituição aqui da expressão, tá? E que a gente, analisando, a gente logo, né, iria identificar que cabelos brancos está relacionado que é velhice, tá? Nesse trecho aqui, tá, gente? Então, no exemplo B, tomamos um refrescante copo de água. O que se toma é o conteúdo e não o recipiente.
né? Aí tá entre parênteses, continentes. Nesse caso, ocorre metonímia do continente pelo conteúdo. Então, preste atenção, né, nesse exemplo aqui. Tomamos um refrescante copo de água. Então, o que se toma aqui é o conteúdo, é a água, né? Nesse caso aqui, ocorreu a metonímia, né, do continente pelo conteúdo, tá? O copo, né, pelo o conteúdo aqui, que é a água. Ele mostra agora outro exemplo. Agora vem desse um trecho aqui, né, de uma crônica. Não lia por enquanto o negrinho do pastoreiro, o que já preparava o terreno até para eu deixar de ler Machado de Assis ou Dalton Trevisan. No trecho C, que é esse trecho que eu acabei de ler, é estabelecida uma relação de afinidade entre os autores de suas respectivas obras, ou seja, citam-se os autores para se referir às obras deles. Esse exemplo é uma metonímia do nome do autor pela obra. Então, aqui ele colocou, né, dois autores, ele citou dois autores, Machado de Assis e o Dalton, né, para se referir às obras. Então, aqui também foi usado a figura de linguagem metonímia. Leia o trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. E assim, é só um trecho, tá? Por isso que tem essas reticências, né? Porque só foi retirado esse trecho desse poema, O Operário em Construção. Aí fala assim: é assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Leia a expressão em destaque no poema e explique seu sentido. A expressão em destaque aí é com suor, né? E tá pedindo aí o sentido dela. Qual que é o sentido dessa palavra? E assim o operário, ou seja, o operário aí é o trabalhador, né? Ia com suor. Esse com suor, né? Ele tá se referindo aqui a ideia do trabalho do operário, né? Ele tá suando, ele tá, vamos dizer, na linguagem de hoje, está ralando, né? Está trabalhando pesado, né? Então, esse com suor, essa expressão com suor, que é o que está perguntando aí na letra A, qual é o seu sentido? Ele está mostrando aí a ideia, está referindo-se à ideia de trabalho, tá? Que comportamento essa expressão reforça? A substituição, né, do trabalho, da palavra trabalho, pela palavra suor. Então, a substituição da palavra trabalho pela palavra suor. Como diz lá em cima, né, metonímia é a substituição de palavra por outra. Então, a resposta da letra B aí é a substituição da palavra trabalho pela palavra suor. Virando a página, nós temos aí outra figura de linguagem que é a comparação. Leia o trecho da letra da canção de Tom Jobim e de Vinícius de Moraes. Aí ele colocou aí Luciana. É o título. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. Vamos grifar também esse quadrinho rosa para entender, né, esse exemplo que ele deu, né? Quando exploramos a relação de semelhança entre dois elementos, associando a característica de um elemento a outro, ocorre uma figura de linguagem chamada de comparação. A comparação é geralmente estabelecida pela conjunção como. Então,
essa palavrinha como aqui é uma conjunção. Vocês já devem ter visto isso lá na matéria de português. Preposição, conjunção, interjeição, né? Então, essa palavra como, ela está aqui fazendo uma comparação. Olha que o amor, Luciana, é como a flor, né? O amor é igual a flor. É o que ele está dizendo aqui, que não dura demais. Nesse trecho foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? Que eu acabei de falar, o amor e a flor. Então, quais são eles? O amor e a flor. E explique o efeito dessa comparação. Então, o eu lírico, que nós já vimos lá na aula passada, né, na videoaula passada, o eu lírico, ele faz a comparação, né, do amor com a vida da flor, que não dura por muito tempo. Então, ele faz a comparação aí do amor com a flor, que não dura por muito tempo. O trecho da canção a seguir traz uma definição de medo. Leia-o. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. Outro trecho também, só que agora de uma canção. Primeiro também era uma canção, né? Aqui também é uma canção. Vamos ler aí do ladinho e grifar também. Quando aproximamos elementos diferentes por meio de uma característica comum a ambos, ocorre uma figura de linguagem chamada de metáfora. Então, nós estamos vendo agora a questão da metáfora. Então, preste atenção. Metáfora é uma figura de linguagem muito usada, muito comum, tá? Então, de novo, quando aproximamos elementos diferentes por meio de uma característica comum a ambos, ocorre uma figura de linguagem chamada metáfora. Essa característica comum não é mencionada no texto, obrigando o leitor a usar seus conhecimentos sobre os elementos aproximados, ou seja, é uma comparação subentendida. Como assim? Então, ele está aqui fazendo uma comparação. Ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? Ele está comparando aí o medo, né, e a linha que separa o mundo. O que essas comparações sugerem? Né, essas comparações aí que ele está fazendo sugerem, né, que algo está limitando as pessoas, né? A pessoa, ó, o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. Então, esse medo aí está separando, está limitando as pessoas. Por isso que está aí essa comparação. As comparações que aparecem no texto são feitas de maneira explícita ou implícita. Explique. Está de maneira implícita, né? Porque nós estamos tendo que tendo que analisar, né? Então está implícita, porque a gente está assim associando as ideias, né? A gente está tendo que refletir, a gente está tendo que analisar. Então, são explícitas ou implícitas? São implícitas porque nós, né, leitores, estamos tendo que analisar e refletir sobre as características dessas palavras. E virando a página, continuando a falar de metáfora, tá? Nós temos aí a 10ª questão. As figuras de linguagem, comparação e metáfora apresentam uma proximidade de sentido entre si,
pois relacionam dois termos que têm alguma semelhança. No entanto, diferem-se na maneira como expressam essa relação. Leia os versos de uma letra de canção e escreva quais apresentam comparação e quais apresentam metáfora. Então, tem aí o trecho, né? O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Isso aqui é uma música, tá? De Djavan. Aí ele pede aí, né, para você escrever a comparação e a metáfora. A comparação, comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. E a metáfora aí, o amor é um grande laço. Ó, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. O lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Então, ele está comparando aí, né, o lobo correndo e depois ele fala, compara sua chegada com a fuga de uma ilha. A comparação aí é essa frase, compara sua chegada com a fuga de uma ilha. E aí você vai copiar essa frase colocando entre aspas, porque você está retirando do trecho da música, tá? E a metáfora é o amor é um grande laço. Também vai copiar e colocando entre aspas. A metáfora aí é o amor é um grande laço. E depois ele traz aí um texto, né, a metáfora e regime militar. Leia o trecho a seguir e veja como a metáfora foi frequentemente empregada por artistas durante o regime militar no Brasil. Vou pedir que vocês façam essa leitura com calma, tá? Para questão de conhecimento, eu não vou ler agora, e depois eu vou pedir que vocês produzam um poema, tá? Vocês podem voltar lá na página 58 e tem um esqueminha, né, do poema, quais as características, né, os versos, estrofes, o ritmo, a rima, tá? O objetivo de um poema é emocionar, é divertir, é criticar, é levar a uma reflexão. Então, eu vou pedir que vocês produzam um poema. Na página 65, ele já dá essa introdução aí, tá? Vou pedir que vocês produzam um poema e eu quero que nesse poema vocês coloquem uma figura de linguagem. E vocês vão escolher a figura de linguagem, tá? Pode ser uma aliteração, pode ser uma onomatopeia, pode ser uma paronomásia, uma assonância, uma metonímia, uma comparação ou uma metáfora. Vocês vão escolher uma dessas figuras de linguagem vista aqui nesse capítulo e vão produzir um poema, tá? Utilizando uma figura de linguagem. De todas essas aqui, quero só uma, tá? Vão me enviar pela plataforma e eu vou estar avaliando esse trabalhinho, ok? Esse trabalho eu vou pedir para que seja entregue para a próxima aula, tá? Que aí dá tempo de vocês pensarem, refletirem, ok? Então, gente, eu vou encerrando o nosso capítulo 3, né, de poema, tá? Com essa atividade e espero que todos façam aí, ok? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado esclarecido, pode me perguntar, estou à disposição. E eu acho que dessa vez, Guilherme, eu não falei muito né, tá?
Beijo!